Boa noite a todos. Roguemos a Jesus que nos abençoe para podermos ser fiéis aos seus ensinamentos. Hoje nós vamos falar um tema que às vezes faz algum tipo de confusão quando nós estudamos a doutrina espírita, ou até mesmo quando nós nos referimos nas nossas conversas e confundimos morte com desencarnação, quando na realidade os termos eles têm conceitos e significados bem diferentes. Então, a morte é o conceito tradicional que nós aprendemos desde o nosso passado, e desencarnação é uma palavra que surgiu com o conhecimento espírita, que envolve aspectos mais profundos. Então, o apóstolo Paulo, do qual já foi citado aqui na sua epístola em Gálatas, na introdução, ele escreveu uma frase muito interessante que deixou registrado em Coríntios, quando ele disse que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Então nós poderíamos nos perguntar, como é que se vence a morte? Porque nós observamos no dia a dia as pessoas morrerem todos os dias, parentes, conhecidos, e realmente você não tem como vencer a morte no ponto de vista de impedir que um corpo morra. Então, vencer a morte, como Paulo estava a nos orientar, deve ter um significado mais profundo. E na realidade, com o conhecimento espírita, que vem proporcionar ao ser humano a certeza da imortalidade da alma, da continuidade da vida do espírito, talvez seja por aí que nós tenhamos que caminhar para entender esta frase de Paulo. Então, vencer a morte é você simplesmente fortalecer dentro de si próprio, adquirir a certeza da imortalidade da alma. É a única maneira que nós temos de realmente fazer com que a morte perca esse ar de mistério e de terror e de sofrimento e dor que existe para o ser humano. A partir do momento que o indivíduo adquirir a convicção, então, observe que não é apenas ler e dizer, não, eu acho que a vida continua. Não, é adquirir uma convicção íntima, uma certeza interior que o indivíduo vai fortalecendo em si mesmo, que não vai ser da noite para o dia como se fosse num passe de mágica. Vai fazer parte da construção de conceitos, de vivência do dia a dia, de fortalecimento da sua fé, da construção de uma espiritualidade, de uma religiosidade, para que ao longo da sua vida ele vá adquirindo esta certeza íntima de que a morte não existe. Porque não temos como negar. O indivíduo tem medo de morrer. Espírita também, e talvez espírita tenha mais medo de morrer do que adeptos de outras religiões. Então, Allan Kardec trata no livro Céu e Inferno um capítulo muito interessante sobre a passagem e sobre os fenômenos que envolvem a morte. E no livro Obras Póstumas, ele também traça conceitos em relação ao temor da morte. Então ele coloca algumas ideias que faz por que é que nós temos medo de morrer. Primeiro, porque é um sentimento inato, ou seja, o indivíduo nasce com esse sentimento devido a essa incerteza que
na posição evolutiva em que nós nos encontramos, a grande maioria das pessoas tem da incerteza da vida futura. Porque, embora a maioria das pessoas se digam religiosas, mas poucas têm essa convicção íntima, essa certeza da vida futura. Segundo, é um efeito da sabedoria divina. Por quê? Porque faz com que o indivíduo fortaleça em si o instinto de conservação. Todos nós temos um instinto de conservação. Isso é inato. É o mecanismo pelo qual o indivíduo procura defender e preservar a sua própria vida. Isso é colocado pelas leis divinas como meio para que o indivíduo preserve a sua encarnação, para que ele não simplesmente negligencie os perigos da existência e desencarne de uma forma prematura, porque nós já sabemos que a encarnação tem um objetivo. O espírito reencarna com uma meta a ser cumprida. Se ele desencarna prematuramente, ele não cumpre essa meta. Então, o instinto de conservação favorece ao ser humano preservar a sua existência na carne, a fim de poder cumprir a meta ou planejamento existencial que foi determinado para ele antes da encarnação. Outro fator que gera o temor de morte é porque as religiões tradicionais, de onde todos nós temos a nossa origem de crença, criou um conceito de inferno, punição eterna, purgatório, ou seja, as religiões pintaram todo um quadro lúgubre, digamos, de terror, para que o indivíduo temesse a morte. Uma cerimônia de um funeral, basta a gente ver como é que transcorre, principalmente no povo ocidental, porque varia de cultura para cultura. Existem países, existem povos que os funerais são motivos até de alegrias e de festas, mas os ocidentais ainda conservam esse atavismo de que o funeral tem que ser envolvido em muito choro, muita tristeza, muitas lágrimas, desespero e todo aquele ambiente tétrico e macabro de dor e de sofrimento. Um outro fator que faz com que o indivíduo tema a morte é exatamente essa falta de maturidade espiritual, consequência da cultura materialista em que nós somos orientados nos últimos anos, e faz com que o indivíduo deixe de buscar fortalecer em si próprio um senso de espiritualidade independente da religião a qual ele esteja vinculado. E aí, quando ele coloca todos os objetivos da sua existência na vida material, então a morte vai fazer com que ele perca tudo o que ele acredita, tudo o que ele sonha, tudo o que ele planejou. E aí ele não vai querer morrer de forma alguma, ele vai continuar temendo a morte. Os atavismos arcaicos que nós já citamos, que vem desde os primórdios da formação do planeta, onde a natureza, promovendo o seu mecanismo de destruição, também faz com que o indivíduo tema a morte. E por último, eu disse, os espíritas talvez tenham mais medo de morrer do que muitas pessoas de outras religiões, porque é o medo de enfrentar a consciência que se desvela, que se abre após a morte. Porque após a morte, vem o juízo, como diz Paulo de Tarso. E nesse juízo é onde o indivíduo vai enfrentar a sua própria consciência. Então, talvez seja esse conjunto de fatores no ser humano que vai fazer com que o indivíduo tema a morte de uma forma muito forte dentro de si. Daí Paulo de Tarso, quando ele nos recomendava que o último inimigo tinha que ser vencido era a morte,
ele talvez já estava falando ou prevendo aí quantos fatores estão aí interferindo na vida do ser humano para que ele tenha medo de morrer. Então, como poderíamos conceitualmente definir o que é morte e o que é a desencarnação? A morte é apenas aquele fenômeno biológico onde aqueles vários órgãos ou sistemas de funcionamento do nosso corpo físico, ele vai entrar num processo de falência e de colapso de uma forma gradativa, ou seja, progressiva e principalmente irreversível. Isso é o que nós podemos chamar de morte biológica, a morte do corpo físico. Porque existem outros conceitos de morte utilizados na medicina, principalmente nas questões de bioética, que é a questão da morte cerebral, morte encefálica e outros conceitos. Mas aqui o que nos interessa é apenas diferenciar a morte biológica, a morte do corpo físico, da desencarnação. E como seria a desencarnação? A desencarnação, olha, já é um processo. Enquanto a morte é um fenômeno, a desencarnação é um processo de desligamento do espírito do corpo físico. Onde ele vai o quê? Onde ele vai se libertar gradativamente das imantações, ou seja, dos elos que o prendem à matéria física, ao corpo físico. Esses elos são aquilo que Kardec chamou dos laços fluídicos, que unem o espírito ao seu corpo físico. Então vejam bem, a morte é um fenômeno localizado, enquanto que a desencarnação é um processo que se estende por um período muito maior e vai depender de vários fatores, os quais nós vamos tecer algumas considerações aqui esta noite. Então esta imagem mostra, para a gente ver aí, como é a nossa constituição trina estabelecida por Kardec, né? O corpo físico, aqui o espírito com o seu corpo espiritual, o seu perispírito, unidos pelo cordão fluídico, o cordão de prata. Quando há ruptura desse cordão, podemos dizer que houve a morte e inicia-se o processo de desencarnação. Aqui é uma imagem que traça para a gente a ideia de desprendimento. Podemos até dizer que todos nós morremos, entre aspas, à noite quando vamos dormir e o nosso espírito sai do corpo físico. Mas, como ainda permanecemos ligados pelo cordão fluídico, retornamos ao amanhecer ou em algum momento da noite quando somos despertados. Se há ruptura desse cordão, é impossível o retorno do espírito ao corpo físico. Então nós poderíamos saber, será que o espiritismo ou o conhecimento espírita desempenha algum tipo de influência dentro do processo de desencarnação do ser humano? E aí Kardec diz que sim. Com certeza, o conhecimento da doutrina espírita faz com que o indivíduo já possa antever a situação do que seria uma vida pós-morte. E por outro lado também, o conhecimento espírita vai nos dar isso aqui, fé inabalável. Por que uma fé inabalável? Porque ela é fundamentada na razão, na lógica e no conhecimento. Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável, somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então a doutrina espírita procura desenvolver no ser humano exatamente essa fé raciocinada, fundamentada na lógica. Um outro fator, ela também nos proporciona o conhecimento das leis que regulam a relação do espírito com a matéria, principalmente as leis dos fluidos, o mecanismo de ação que faz com que o espírito possa ligar-se à matéria e agir sobre a mesma. Então, o conhecimento dessas leis vai favorecer a pessoa poder influenciar no processo de desencarnação.
dá noções mais positivas da natureza da alma e, principalmente, conhecimento do relato daquelas pessoas que já viveram aqui na terra e que já estão na vida espiritual. Então, a doutrina espírita, o conhecimento espírita, tem uma influência muito forte sobre a questão da desencarnação. A vida futura deixa de ser uma possibilidade. Com o conhecimento espírita, a vida futura passa a ser uma realidade. Porque são os habitantes do mundo espiritual, são as almas dos que viveram na terra, que retornam para dizer que a vida continua. Diminui a duração do fenômeno de perturbação. O fenômeno de perturbação, nós vamos falar mais um pouco sobre ele, é o período de transição que existe do fenômeno quando ocorre o desligamento, quando ocorre a morte, ou seja, a ruptura daquele cordão fluídico, até se completar a desencarnação, ou seja, o desligamento total. Esse período é chamado de período de perturbação. E esse período pode durar horas, dias e até anos. O conhecimento espírita diminui esse período. Diz Allan Kardec na pergunta 165. Entretanto, o fator mais importante que diminui esse período de perturbação, que vai fazer com que talvez seja até minutos, é exatamente o progresso moral do indivíduo e a consciência pura, pureza de consciência. Então, embora o conhecimento ajude, é importante a gente saber que não é o suficiente. A vivência moral cristã e a pureza de consciência são os fatores mais importantes que vão influenciar nesse tempo de perturbação, que é o período necessário para que o espírito se desligue totalmente do corpo físico. Daqui a pouco nós vamos entender por que isso aí, porque vai influenciar diretamente no conhecimento das leis sobre fluidos que estão aqui, das leis que regem as relações do espírito com a matéria, para a gente entender por que é que o estado moral vai favorecer. Então, a desencarnação, nós já estamos sabendo agora que não é um fenômeno isolado, é um processo. E como processo, depende de vários fatores. Depende de fatores mentais, depende de fatores materiais e depende de fatores espirituais. Depende de fatores materiais, por exemplo, a natureza da morte. Que tipo de morte e que tipo de vida o indivíduo levou ao longo da sua existência. Depende de fatores mentais, depende do estado de consciência do indivíduo. E depende também de fatores espirituais relacionados à lei de causa e efeito e à própria maturidade espiritual do indivíduo. Com isto, é o que Filomeno de Miranda nos esclarece, que a desencarnação real, ela ocorre depois do processo da morte, orgânica, mas ela difere em tempo e circunstância de indivíduo para indivíduo. Por quê? Porque não existe duas pessoas únicas. Cada cabeça é um mundo, cada mente está num nível de vibração, cada espírito tem a sua história de vida e de progresso, onde faz com que cada um de nós sejamos seres únicos, num nível de consciência único. E isto, toda a somatória desses fatores, fará com que o processo de desencarnação seja único também, independente do tempo, independente da circunstância. Então, continua Filomeno de Miranda dizendo: pode ser rápida a desencarnação logo após a morte, ou pode se alongar por esse estado de perturbação, que nós já falamos sobre ele, de acordo com as disposições psíquicas, emocionais do ser espiritual. Então nós vamos construindo uma ideia e chegando à conclusão que o estado mental do ser,
As condições psíquicas, as circunstâncias, são os fatores mais importantes que nós temos que nos preocupar para que a gente possa fazer com que a morte deixe de ser um terror na nossa vida, e quando ela chegar, ela não nos promova tanto medo e tanto temor como promove na existência atual para a grande maioria das pessoas. Então Kardec classifica e diz que existe 2 gêneros de morte: a morte natural e a morte violenta, certo? A primeira, a morte natural. A morte natural é aquela que vai ocorrer pela extinção das forças vitais, do tônus vital, quer dizer, principalmente ocorre na velhice, quando o indivíduo viveu a sua existência física até o último sopro. As doenças terminais, onde o espírito vai passar por determinadas experiências, e à medida que o tônus vital vai se extinguindo, o fluido vital, o espírito vai se desligando gradativamente daqueles pontos de contato que existe da alma, do espírito com a matéria. Da mesma forma que a reencarnação é um processo como o espírito vai enraizando-se e unindo-se àquele novo ser em formação no útero da mãe, átomo a átomo, molécula a molécula, o processo inverso ocorre na desencarnação. O processo só termina quando não existir mais nenhum ponto de contato, nenhum átomo e nenhuma molécula unindo o espírito ao corpo físico. Então, mesmo em relação ao gênero de morte, da morte natural, ainda existem 2 situações a serem consideradas, como vocês estão vendo. A primeira, quando a alma é desmaterializada, quando ela não procurou viver e colocou os seus objetivos na vivência moral cristã, no cultivo da sua espiritualidade, o desapego a pessoas, a matéria, a coisas, ele começa a desmaterializar a sua alma. Isso independe da religião. Nós vamos ver no final, quando eu mostrar para vocês alguns exemplos relatados por André Luiz do livro Obreiros da Vida Eterna, o mecanismo de desencarnação de Fábio. Nós vamos citar mais à frente. Então, quando a alma é desmaterializada, o que é que acontece? A perturbação ela é quase nula, quase não existe. Então o indivíduo sai dessa vida, ou melhor, o espírito deixa esta vida física e entra na vida espiritual de uma forma espontânea e tão natural, com uma lucidez tão grande, que praticamente ele não vai nem saber o que é esse período de perturbação, não vai lhe trazer influência alguma. A segunda situação, morte natural, mas o homem é material e sensual, ou seja, a sua existência foi voltada apenas para a vida material, para a sensualidade, para, como costuma dizer no Evangelho, os prazeres da carne, para o apego à matéria, para uma vivência totalmente destituída de espiritualidade, de religiosidade, aí a separação será dolorosa. Será dolorosa por quê? Porque o espírito não vai conservar, vai preservar uma afinidade mais intensa com a matéria, devido à sua vivência ter sido toda com metas materiais e sensuais. E com isso, os pontos de contatos que existem do corpo espiritual com o corpo físico, eles não se desatam, os laços fluidos não se desfazem, fica como uma cola, e aí o indivíduo passa por esse período de perturbação que lhe vai lhe promover algum tipo de sofrimento. Então, o primeiro gênero de morte natural
existem essas duas situações. Mas Kardec fala do segundo gênero de morte, que é quando a morte é violenta. Aí, acidentes, e principalmente na questão do suicídio, da eutanásia, do suicídio assistido, tudo isso são mortes de natureza violenta. O que é que acontece nessa situação? O desligamento do perispírito só vai começar depois da morte orgânica, depois da morte, certo? Ao passo que na morte natural, principalmente naquela da extinção gradativa do tônus vital, nas doenças terminais, na pessoa totalmente espiritualizada, a desencarnação pode até começar antes da morte propriamente dita. Isso é o que promove, por exemplo, os fenômenos de visões no leito de morte, daquelas pessoas começarem a enxergar os seus parentes queridos do mundo espiritual, ver a imagem do mundo espiritual antes de morrer. Por quê? Porque a desencarnação iniciou antes do fenômeno isolado da morte. Porém, é o contrário quando a morte é violenta. Houve a ruptura do laço fluídico que une o espírito com o corpo físico. Porém, o espírito ele morreu, mas não desencarnou. A partir daí é que vai começar o processo de separação gradativa do espírito da matéria. E aí o que é que vai acontecer? Promove sofrimento? Vai depender de vários fatores, que aqui Kardec relaciona. Quais são os fatores que proporcionam sofrimento ao espírito durante o processo de desencarnação por algum tipo de morte violenta? O caráter do indivíduo, primeiro. Segundo, os conhecimentos que ele tem. E o terceiro, o grau de adiantamento moral do espírito. Então vejam que mesmo assim, como morrer é uma experiência individual. Não existe dois processos iguais da desencarnação, porque existem muitos fatores subjetivos que estão influenciando diretamente nesse mecanismo de desencarnação. O indivíduo pode ter uma morte natural, mas ser tão apegado à matéria e à sensualidade que vai sofrer, porque a separação será dolorosa. Por outro lado, o indivíduo pode ter uma morte violenta, mas ter um adiantamento e um grau de adiantamento moral tão elevado que ele não vai sentir nada. Então observe como as situações são muito sui generis, são particulares, são pessoais, porque vai depender do estado moral de cada um. Existe pelo menos um ponto em comum, independente da morte ser natural ou ser de gênero violento, é que o progresso moral do ser humano, a sua vivência, o seu conhecimento espiritual vai influenciar positivamente nesse processo de separação que o fará de uma forma mais rápida possível. No livro Consolador, Emmanuel dá uma resposta mostrando sobre essa questão da morte violenta, que foi perguntado para ele, na pergunta 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? E aí Emmanuel diz o que Kardec falou, em outras palavras, diz aí, a desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, quase sempre, não são todas as situações, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Ou seja, quando a morte é violenta para o indivíduo que não se preparou ao longo da sua existência, aí sim, o estado de surpresa em que ele vai se encontrar, a falta de maturidade espiritual, o apego à matéria, vai fazer com que ele realmente passe por um período de perturbação que vai lhe trazer sofrimento. Será o contrário quando nós aprendermos
a nos preocuparmos ao longo da nossa vida com a nossa espiritualidade, com uma vivência moral cristã. Então o indivíduo vai fazer um verdadeiro curso de preparo para a morte. Eu costumo dizer, o curso de preparo para morrer, ele é dado durante a existência inteira. É a própria vida, é a própria existência. Sabendo viver, saberemos bem, sabendo bem viver, saberemos bem morrer. Vamos entender mais na frente o significado dessa frase, quando vermos o caso de Fábio. Então, André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro da sua série, tem o foco principal, que é exatamente o mecanismo da desencarnação. Para quem quiser ampliar os seus estudos e conhecimentos sobre a morte e a desencarnação, eu indico o dever de casa, o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Só que antes, leia no livro Céu e Inferno, um capítulo que se chama A Passagem. Leia na segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo que fala do retorno da alma, da vida material à vida espiritual, e leia o livro Voltei, do irmão Jacó. Depois disso daí, e por último, leia o livro Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz traça 5 tipos de casos de desencarnações que nós apresentaremos no final. E lá neste livro, quando ele descreve a desencarnação de Dimas, que foi um trabalhador espírita, um médium, ele vai descrevendo as 3 regiões mais importantes para que ocorra o processo da desencarnação. Então, até o momento, já estamos fixos em nossa mente isso aí, né, gente? Morrer é um fenômeno isolado. A desencarnação não é a mesma coisa, é um processo. E como é um processo, existem fases. 3 regiões são importantes. É o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental. O centro vegetativo é aquele que é ligado mais às regiões inferiores do nosso corpo. Está ligado mais às sensações fisiológicas, do estômago, da sexualidade, entendeu? Do baço, do sistema, de toda a região do sistema nervoso, nessa parte responsável pelas funções mais digestórias e fisiológicas. Este é o primeiro centro que se desliga. Esse é o primeiro centro que a equipe espiritual vai lá e começa a desligar, quando o indivíduo recebe a assistência. Porque dentro do planeta do trabalho pelos grandes mensageiros divinos, existem verdadeiras equipes que são responsáveis por promover o desligamento durante o processo da desencarnação da grande maioria dos espíritos. Por que eu digo a grande maioria? Porque é necessário que o indivíduo tenha merecimento, porque senão o seu desencarne vai ocorrer dentro das forças automáticas da natureza. Assim como existem reencarnações automáticas e reencarnações assistidas, existem desencarnações automáticas e desencarnações assistidas. Então, o centro vegetativo é o primeiro. O segundo centro que se desliga é o centro emocional, ligado ao chakra do coração, ao chakra cardíaco. Lá está o quê? A região dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, no plexo, no tórax, no plexo cardíaco. Depois que ocorre o desligamento entre o centro cardíaco, centro vital cardíaco e toda a região do corpo físico relacionada, praticamente o coração vai entrar em processo de arritmia, ou seja, de batimentos descoordenados e em falência, e aí não tem mais como voltar. E por último, ocorre o desligamento do centro mental, que é o mais importante. O centro mental é onde está aquele cordão de prata que nós mostramos na figurinha, na imagem. Depois que ocorre aquele desligamento, aí sim, está situado no cérebro. André Luiz cita aí a fossa romboidal, uma região do nosso cérebro que tem aqui atrás na nuca, no tronco encefálico, que lá é o último terminal, é o último ponto de contato do espírito com a matéria, e é o mais importante. Quando vocês lerem
o livro Obreiros da Vida Eterna, vocês vão observar uma coisa, que esse último ponto de contato do centro mental que fica o centro fluídico, no primeiro caso de desencarnação, que é o de Dimas. Dimas desencarna, mas o espírito dele ainda permanece no colo da sua mãe durante o velório, e o corpo dele lá no caixão, mas entre os dois unidos ainda esse cordão fluídico, esse cordão de prata. E ocorre trocas de energias e de fluidos do corpo físico para ainda vitalizar o corpo espiritual no seu processo necessário ao seu processo de readaptação no mundo espiritual. Então, isso é muito importante. E naquele momento, qualquer repercussão que ocorre no ambiente do velório com o corpo físico, o espírito sente do outro lado, porque ocorre essa troca de energias, e essas trocas de energias fluídicas, elas envolvem sentimentos e envolvem emoções. Então, é muito enriquecedor estudar isso daí. Então, o centro mental seria o terceiro centro. Quando ocorre o desligamento desses três centros, praticamente o espírito já desencarnou. Então, olha, no livro Céu e Inferno, que eu falei para vocês ler o capítulo da passagem, Kardec traça os conceitos sobre fluidos para a gente entender por que é que o estado moral é importante. Ele diz, olha, durante a vida, o fluido perispiritual é o fluido vital que circula no perispírito, formando aquele duplo etérico. Penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículos às sensações físicas da alma. Ou seja, toda desagregação que ocorrer na matéria vai repercutir no espírito. Exatamente devido ao quê? Devido à presença do fluido perispiritual, que é o fluido vital, que está servindo de uma cola, é a interface entre o perispírito, entre um átomo do perispírito e um átomo do corpo físico. Então, é a alma que vai sofrer, não é o corpo não sofre nada, porque a matéria não registra nada. Mas, pelo fato dela estar em íntima relação com o espírito, pelo fluido perispiritual, tudo o que ocorrer de desagregação na matéria será repercutido no corpo espiritual. Daí porque, durante o período de perturbação, onde não houve um total desligamento do espírito, o espírito está sentindo um certo tipo de sofrimento. Segundo, a extinção da vida orgânica vai provocar a separação da alma do corpo, certo? A extinção da vida orgânica separa a alma do corpo pela ruptura do laço fluídico. O laço fluídico nós já vimos, são esses pontos de contatos, é como se fosse uma expansão do perispírito. Mas essa separação jamais é brusca, como diz Kardec. Como é que ela ocorre? O fluido perispiritual se separa, pouco a pouco, de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito unido a uma última molécula do corpo. Então, podemos dizer que a gente só desencarna quando todos esses pontos de contatos deixam de existir. Então, a sensação dolorosa que a alma sente está na razão desses pontos de contato. Quanto mais números de pontos de contato existir de união do espírito com a matéria, maior será a sensação dolorosa que ele vai ter. Quanto mais lento ocorrer o processo de desencarnação, de separação, maior será o período de perturbação e a possibilidade do indivíduo sofrer. Certo? E aí Kardec dá o esclarecimento final, quando ele diz, o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. Por isso que não basta ter apenas conhecimento espírita, é necessário o progresso moral e a pureza de consciência como os fatores mais importantes para influenciar no desligamento do espírito da matéria. E esse período de perturbação ser quase nulo. Quanto maior o grau de depuração e desmaterialização da alma, menor será o sofrimento da passagem. Então, voltando ao que Paulo disse, como vencer a morte?
Vencer a morte é ir por aqui, é depurar-se moralmente e procurar desmaterializar a nossa alma, para que o fenômeno de desencarnação seja o fenômeno mais natural possível e não proporcione nenhum tipo de dor e nem de sofrimento. Então existem alguns fenômenos que ocorrem durante esse processo que são descritos na obra de André Luiz. Vou apenas passar rápido, porque eu quero aproveitar os últimos minutos para a gente estudar os casos que eu falei para você. Então ocorre a perturbação, que nós já falamos muito sobre ele. Ocorre algo chamado histogênese espiritual, que é exatamente a formação de novos órgãos no corpo perispiritual, que o indivíduo vai chegar na espiritualidade. As principais modificações ocorrem aonde? No sistema reprodutor, porque não é necessário do mundo espiritual, e no sistema digestório, porque não é necessária alimentação física como nós precisamos no corpo físico, certo? São as principais alterações que ocorrem. Ocorre uma recapitulação de toda a existência durante esse momento. É como se fosse um flash de um filme que na sua memória passa todos os seus fatos de vida desde a sua infância até o momento da sua morte. Só que é diferente de um filme é como um filme que você está assistindo, só que esses fatos ele vem com todo o conteúdo emocional. Então você apenas não relembra os fatos, mas você sente e vive toda a sua existência em questões de minutos, em segundos. É o que se chama síntese mental, certo? Há o cordão de prata, que vai promover, que a ruptura ocorre, como Emmanuel diz, até 50, 72 horas depois, e o indivíduo vai entrar num processo de sono profundo, que é o que se chama sono reparador. A obra de André Luiz, de Filomeno Miranda e Joana de Andes cita inúmeros exemplos de que, após determinadas situações em que o espírito é resgatado, ou que ele se conscientiza da sua morte, ele adormece e aquele sono ele é reparador, para que o seu corpo espiritual possa refazer energias necessárias ao processo de readaptação no mundo espiritual. Bem, então chegamos nos casos que eu gostaria de finalizar para mostrar para vocês. André Luiz procura mostrar neste livro, tratar com profundidade o tema da desencarnação. E cita como exemplo, ele traz 5 casos importantíssimos, de Dimas, que era um médium e trabalhador espírita, de Fábio, que era um livre pensador, de irmã Albina, que era uma senhora evangélica, de Cavalcante, que era um trabalhador católico, e de Adelaide, que era uma exímia, excelente missionária dentro de uma casa espírita. Cada um teve vivências diferentes em campos de atuação diferentes. O que eu acho interessante é que, pelo fato de escolher vivências religiosas diferentes, o autor espiritual ali está nos dando o primeiro recado. Não é religião a qual o indivíduo se vincula que vai lhe proporcionar uma morte tranquila, mas é sim a vivência religiosa que ele vai ter ao longo, independente da religião que ele se vincula. Então Dimas era um médium, trabalhador, trabalhava na casa espírita. Então, eu apenas coloquei episódios de cada uma dessas situações, do que eles disseram antes de desencarnar e depois de desencarnar. Por exemplo, Dimas fez-se credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu ao ministério. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, ele plantou serenidade, otimismo e alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Ele foi um trabalhador numa casa espírita, um médio de trabalho, de amparar, de assistir, das reuniões, de consolar as pessoas, de levar esclarecimento disso, tá certo? Mas Dimas, ele
ele não preparou a sua família para a desencarnação. Ele sofreu, ele passou por um período maior de perturbação que lhe deu sofrimento. O cordão fluídico dele só foi cortado definitivamente após 24 horas. O seu velório lhe causou sofrimento porque a sua esposa não aceitava, e quando entrava em desespero, todo o processo emocional repercutia nele, chegando ao ponto até da equipe espiritual aplicar jatos de energia para que ela perdesse a consciência, como se desmaiasse, para que ele pudesse parar essas convulsões de Dimas espírito durante o seu velório. Isso para a gente ver como um velório conturbado vai repercutir e desarmonizado, vai repercutir no espírito que está desencarnando. Então Dimas, ele foi um excelente trabalhador espírita, mas ele não conseguiu preparar a sua família, digamos assim, para enfrentar o momento da sua partida. Então, agora esse segundo parágrafo já é Dimas sendo entrevistado depois que ele morreu, já no plano espiritual, alguns dias depois, quando a equipe reuniu esse grupo de espíritos que desencarnaram. Então, André Luiz pergunta para Dimas como é que ele estava se sentindo naquele momento, poucos dias depois da sua desencarnação, enquanto aguardava os espíritos se reunirem para se elevar às esferas mais elevadas. Aí ele diz, olha, guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Noto, porém, que, ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Ele morreu de tuberculose pulmonar. Volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Então, olha só, o relato que Dimas dá do outro lado faz-nos lembrar de uma grande advertência que Joana de Ângeles nos diz na sua obra, que um dos principais fatores que dificultam o nosso processo de readaptação no mundo espiritual após a morte é exatamente o apego à matéria e o apego a pessoas. Dimas ainda estava se sentindo atraído, que é o desejo, a sua mente estava ainda ligada, apegada ao quê? A sua vida material, a sua esposa, a seus filhos. Ele ainda tinha um elo muito forte com eles. E com isso ele desejava, como se tivesse um desejo inconsciente de voltar para casa. Quando ele desejava isso aí, todos os sintomas da sua doença que o levou à desencarnação voltavam. Mas quando ele mudava a atitude mental e se conformava com os desígnios divinos, aí ele se transformava o quê? Leve e reconfortado. Então olha só quantos fatores nós temos que considerar durante o processo de desencarnação, não só antes, mas também depois. Vejamos agora o caso de Fábio. Fábio, ele era livre pensador, ele não tinha religião definida, mas tinha uma vivência de espiritualidade maior do que muitas pessoas vinculadas às religiões. Então foi uma pessoa, como diz aqui, em virtude da perseverança no bem, que lhe caracterizou as atitudes, então era uma pessoa que levou a sua existência toda em praticar o bem. Sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Aí André diz, soube viver bem, ou melhor, não foi André, foi Jerônimo, que é o instrutor espiritual, soube viver bem para bem morrer. Então o que seria viver bem para bem morrer, gente? Aqui, trabalho perseverante no bem. Fora da caridade não há salvação, como tem o capítulo que Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele continua dizendo, os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, na terra, frutificavam agora, quer dizer, no pós-desencarne, em bênçãos de serenidade e compreensão. Enquanto o cordão fluídico de Dimas precisou de 24 horas para ser cortado,
o de Fábio foi 1 hora. Com 1 hora, ele já estava totalmente desligado do corpo físico, desencarnado. E conservando lucidez no seu estado, na sua mente. Ele, por exemplo, foi o espírito que fez a prece coletiva de agradecimento ao final de todo esse trabalho de resgate desse grupo, comandado por Jerônimo e também por Dr. Bezerra de Menezes. Então vocês imaginem o grau de lucidez espiritual. É um espírito que não tinha vinculação religiosa, não tinha rótulo religioso, mas teve uma vivência cristã intensa de perseverança no campo do bem, e a diferença está vindo aí após a sua desencarnação. Irmã Albina era evangélica, olha. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Fez profissão de fé na Igreja Presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo na evangelização, principalmente na infância e de crianças, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Então, era uma senhora que tinha créditos morais para isso. Ela não desencarnou dessa vez, porque teve uma moratória de mais 6 meses, em virtude das preces do seu neto, que se ela desencarnasse naquele momento, iria interferir num planejamento reencarnatório familiar, que vocês vão ver os detalhes lendo o livro. Cavalcante, virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Mais uma vez, trabalho no campo do bem. Possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais, progresso moral. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Mas ele tinha medo de morrer. Ele estava com toda a assistência, estava no momento, mas já tinha muito apegado ao corpo e o temor da morte. Embora tivesse toda uma vida cristã, mas a ausência de um conhecimento espiritual aí atrapalhou o seu processo de desencarne, fez com que ele fosse aqueles centros vitais que eu falei para vocês no início. O primeiro centro vegetativo começasse a desligar. Cavalcante estava no leito da cama, já começando às vezes a exalar cheiro pútrido, quer dizer, já estava entrando em estado de putrefação, mas ele começava já a ver os seres espirituais, ele tinha medo de morrer. E isso não tinha quem tirasse esse medo dele. E é o primeiro caso de eutanásia que a gente conhece dentro do relato espírita, porque um enfermeiro lá, achando que ia fazer o bem para ele, lhe aplica uma injeção de narcótico em altas doses e ele desencarna. Mas desencarna perturbado devido a isso aí, mas não devido ao mecanismo natural que ele estava vivendo o processo. E por último, gente, esse é o caso mais interessante da irmã Adelaide, que serve de ensinamento para todos nós, principalmente para quem trabalha liderando algum grupo espírita, uma casa ou coordenação, alguma coisa. Olha, Adelaide, ela teve um ministério mediúnico. Está aqui, o ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órgãos, nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas, que constituem abençoados ônus nas missões no bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Foi Dr. Bezerra de Menezes que assistiu à sua desencarnação. Porém, o seu quarto de dormir na casa interna semelhava a redoma de pensamentos retentivos, a interceptar-lhe a saída. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, as pessoas que trabalhavam com ela, o que é que acontecia? Não queria que Adelaide partisse. Então, desejava em conhecimento que ela permanecesse coordenando o trabalho, e estava na hora dela partir. Criaram o que chama pensamentos de retenção no seu quarto, e ela não conseguia dormir. Partir. Aí Dr. Bezerra leva aquele grupo de trabalhador espírita para a espiritualidade, dá, entre aspas, um puxão de orelha em cada um, para que cada um se desligue mentalmente e deixe Adelaide desencarnar em paz. E quando ele vai assistir o processo de desencarne de Adelaide, ele diz: olha, ajude a você mesmo, libertando a mente dos erros que imanta pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida eterna. E Adelaide, ela mesma promove o desligamento do centro vegetativo do centro emocional. E o último centro cerebral, ela não pode, fica ao encargo de Dr. Bezerra de Menezes. Então, para finalizar,
esse pensamento de Joana de Ângeles para a gente refletir. Olha. O importante na existência física não é a durabilidade que se estrutura, mas a maneira como é vivida em profundidade, mediante a conscientização de cada momento, enriquecendo-a de beleza e alegria. E a única atitude lógica diante da morte é a fixação na vida e nas suas concessões, experienciando cada momento de forma adequada, mesmo quando tudo aparentemente conspira contra esta atitude. Então é saber viver bem para saber morrer bem. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.